Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Pastor, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui na frente para poder trazer a palavra de Cristo, né? Acabamos de cantar Rompendo em Fé. O tema da mensagem de hoje será um posicionamento de fé. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes eu gostaria de introduzir com uma oração de agradecimento a Cristo por isso. Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na sua casa de oração. Estamos aqui, Senhor, para ouvir um pouco mais de Ti, para receber um pouco mais do Teu poder, Senhor, porque rompendo em fé, nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para trazer, Senhor, à tona a Tua realidade em nossas vidas, Deus. Fica conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, como vaso nas Suas mãos, para que eu possa ser apenas o intérprete da Tua palavra, Senhor, porque é tudo para Ti, é tudo para a Tua honra e para o Teu louvor. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é um posicionamento de fé. Um posicionamento de fé que está ligado, muitas vezes, com as nossas atitudes, com aquilo que temos que falar, com aquilo que temos que pedir, ou até mesmo executar no nosso dia a dia, né? Existe um cântico de Asaf Borba, né, que ele fala exatamente o seguinte: muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é a energia ou a natureza, ou que Ele só acorda na festa da Páscoa ou do Natal, e que muitas vezes Ele está muito ocupado, mais preocupado em celebrar algum ritual. Pensam num Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar, um Deus de braços cruzados, um Deus lá do plano passado. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Essa música ela me toca muito profundamente porque ela reflete exatamente como o nosso coração está nos dias de hoje. Ou seja, muitos de nós acreditamos num Deus do plano passado. Assim como aquelas pessoas da época de Eliseu, por exemplo, também questionavam a Cristo, também questionavam o profeta sobre essas questões. Eles chegaram em um dado momento, durante a sua trajetória, a questionar Eliseu sobre, por exemplo, a integridade de Deus, assim como foi feito em outras ocasiões da Bíblia, no Velho Testamento. Eles chegaram a questionar também sobre a justiça de Deus, porque eles estavam passando por um período de tragédia, um período de guerra, onde eles estavam vivendo ali toda a parte de sorte de miséria. Então, em vários momentos, na época do profeta Eliseu, ele foi questionado sobre a justiça de Deus. E aqui cabe uma primeira reflexão já para a gente poder começar com nossa contextualização. Será que não fazemos isso hoje? Será que hoje também nós não questionamos a justiça de Deus nos nossos dias, com as dificuldades que temos enfrentado, com pandemia, com doenças adversas, com a política totalmente errada? Mas, irmãos, aquela época não era diferente, era exatamente a mesma coisa, e Deus era questionado da mesma forma. Então, o profeta Eliseu, ele foi um homem inspirado por Deus naquela época, que veio a substituir posteriormente, claro, o profeta Elias. E todo mundo aqui conhece o profeta Elias, sabe quem foi o profeta Elias, um grande profeta de Cristo. Eliseu então teve a responsabilidade de se manter ali como substituto de Elias, e ele fez muito mais. Mas uma das coisas principais que Eliseu fazia naquela ocasião, primeiro, era falar sobre a restauração do templo, porque eles viviam em um período de guerra, um período em que Nabucodonosor estava ali para avassalar Israel, naquela iminente confusão de guerra que estava acontecendo naquele local. Então Eliseu, ele trazia uma mensagem de esperança, falando a respeito da restauração do templo. Mas não só isso, Eliseu também combatia fortemente essa impureza de coração. Naquela época, aqueles homens eram corruptos, eles não acreditavam mais em Deus, eles tinham deixado Deus de lado. Então, a fé é o que deveria estar sendo implantada nos corações naquele período, assim como no nosso período de hoje. Para a gente poder fazer aqui, então, essa contextualização, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia. Em 2 Reis 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 7.
Podemos ler? Bom, essa passagem ela é muito importante porque ela fala exatamente sobre esse tema, né? Um posicionamento de fé. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi a falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eu imagino aqui nesse primeiro versículo o desespero dessa mulher, prestes a perder os seus 2 filhos. Muito provavelmente seus filhos eram eram menores de idade, até porque eles não tinham um emprego secular, eles não tinham um trabalho ainda, e eles estavam prestes a ser levados como escravos, né? E Eliseu, então, vendo essa situação, ele perguntou: como eu posso ajudá-la? É claro que Eliseu era um homem inspirado por Deus, e ao mesmo tempo, ele recebeu de Deus uma orientação e passou para essa mulher. Ele falou para ela: diga-me, o que você tem em casa? E ela prontamente respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu, com base nesta informação, ele respondeu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que você tem em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Então, depois disso, a mulher prontamente fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais, né? Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou. Por fim, aqui ela correu novamente para Eliseu e levou essa boa nova para ele. E aí, obviamente, ela comentou tudo aquilo com Eliseu, e Eliseu passou então mais uma instrução para ela, dizendo: vá e venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Ou seja, irmãos, nós podemos ver algumas lições aqui nesse texto relativamente pequeno que trabalha a questão da fé. A primeira lição que nós temos aqui que nós temos que entender nessa situação foi a atitude dessa viúva. Essa viúva, ela estava numa situação de desespero, prestes a perder os seus filhos. Foi quando ela tomou a iniciativa de reconhecer a sua deficiência, de reconhecer o seu problema e buscar ajuda. Então, o que a palavra nos traz aqui é que hoje, nos dias de hoje, quando nós temos os nossos problemas, nós não podemos nos limitar apenas na força do nosso braço. Temos que reconhecer a nossa fraqueza e ir atrás de ajuda. Mas ajuda de quem? Aí é que está. Essa mulher, ela foi buscar quem? Eliseu. Eliseu era a referência da sua época do que era Cristo, do que era Deus na vida das pessoas. Ele era um profeta extremamente importante da sua época. E como eu já disse na contextualização anterior, vocês já entenderam que Eliseu ele enfrentava toda a sorte de maldade da humanidade de pecaminosidade contra Deus, e ele defendia Deus. Então ele era a única referência que essa viúva tinha. Ela então soube buscar ajuda no momento adequado. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e não precisam responder, é: você tem buscado ajuda no momento certo? Você tem sabido a quem recorrer quando há necessidade de ajuda? E mais, você tem reconhecido a sua fraqueza perante a Deus, perante aquele que pode trazer a solução para a sua vida? O segundo ponto que nós vemos aqui foi a questão de não ter tomado decisões precipitadas. Essa mulher, então, ela, além de ter ido buscar ajuda, ela se manteve calma e foi ouvir o conselho de Eliseu. Eliseu, então, na sua inspiração de Deus para com ela, ele passou algumas ordens, ele passou alguns critérios, algumas características que ela precisava ter para que ela pudesse, obviamente, obedecer à palavra de Cristo. Porque, irmãos, para que nós possamos romper em fé e receber a graça de Cristo, nós primeiro precisamos saber ouvir. E foi isso que aquela viúva fez na ocasião. Ela soube ouvir a instrução que Eliseu havia lhe passado. Eliseu, então,
percebendo a deficiência daquela mulher, percebendo a necessidade que ela tinha, até de recursos físicos, ela tinha apenas uma vasilha de azeite. Então ele, com base nisso, ele fez com que ela entendesse que mesmo com seus recursos limitados, mesmo com a sua deficiência, é possível trazer a ajuda de Cristo, de Deus, para a nossa vida. É isso que eu quero deixar para os irmãos, que mesmo que estejamos totalmente sem recursos, totalmente desesperançados, Cristo, Deus, é a nossa solução. E é o único recurso que nós temos. Então, com base naquela única vasilha de azeite que essa mulher tinha, ele a orientou. E ela soube ouvir a palavra de Cristo, ela soube ouvir a ordem que Eliseu havia, o comando que Eliseu havia dado a ela, e ela procurou fazer. A primeira coisa que ela fez foi correr para sua casa em caráter de obediência, de humilhação a Deus, e pôs-se a fazer aquilo que havia sido ordenado. Ela trabalhou, ou seja, não fique parado, não fique estagnado na sua deficiência, no seu problema, achando que tudo não vai dar mais certo na sua vida. Trabalhe, arregace as mangas, vá atrás. E ela colocou os seus 2 filhos a trabalhar com ela. Foi aí que ela fez com que esses garotos fossem atrás das vasilhas, recolhessem o máximo de vasilhas conforme a orientação de Eliseu e levou para sua casa. E assim como ele havia comentado, ela se trancou no seu lar e ela pôs-se a trabalhar enchendo as vasilhas. A partir desse momento, houve uma situação aqui que eu acho que é muito interessante, que foi justamente envolver a sua família. Então, se você tem hoje uma dificuldade para falar a respeito de problemas que você tem no seu trabalho, para falar a respeito de problemas que você tem na sua vida pessoal ou conjugal, envolva a sua família, envolva o seu cônjuge, envolva os seus filhos, comente com eles, compartilhe, troque ideias, porque é assim que Deus nos ensina a fazer. Então, a partir desse momento em que ela obedeceu, num caráter de obediência, o terceiro ponto que nós vamos ver aqui, que é a ação. Ela pôs-se a voltar lá para Eliseu, para contar já a bênção que Deus já tinha derramado na sua vida, porque afinal de contas o azeite crescente, para que fossem cheio todas as vasilhas que ela possuía, aquilo já era um milagre que já estava acontecendo na sua vida. No entanto, ela correu para avisar para Eliseu que tinha dado certo. Poxa, Eliseu, deu certo, você me orientou, eu cumpri aquilo que devia ser feito. E Deus derramou um milagre na minha vida. O que eu faço agora? E é assim, irmãos, nos nossos dias de hoje, nós temos que pensar exatamente desta forma. Uma coisa é você reconhecer em primeiro lugar que tem necessidade, que tem deficiências. E a segunda coisa é saber a quem buscar a ajuda de Cristo, ter a atitude de estar com Cristo o tempo inteiro. Então assim, o milagre ele será liberado na sua vida. Deus vai reconhecer que você é merecedor do seu milagre. Assim que você receber o milagre, conte aos outros. Leve, ide, pregai, falai de Cristo para todas as criaturas. Porque é assim que Ele nos ensina. Quando você recebe uma dádiva, algo muito bom na sua vida, o que você tem que fazer? Guardar com você? Deixar isso guardado lá na gaveta dentro de casa? Do cadeado? Não. A nossa atitude, irmãos, é de levarmos aquilo de bom que recebemos de Cristo, que foi a vida eterna. Ide, pregai o Evangelho, falai do milagre que Ele derramou na sua vida, para todos aqueles que ainda precisam ouvir. E assim ela fez, ela foi, contou do milagre que Deus havia feito na vida dela, e então Eliseu, da parte de Cristo, da parte de Deus, lhe trouxe mais uma tarefa. Eliseu falou, mas não acaba aqui. Então, já que você recebeu e reconheceu o milagre de Deus na sua vida, então agora você vai e venda o azeite. Pague as suas dívidas e viva daquilo que sobrou. E mais uma vez, Eliseu passa essa orientação para essa viúva, de modo em que ele desperta nela o empreendedorismo. Porque afinal de contas, o que ela ia fazer com aquele monte de azeite? Só. Ela precisava cumprir na sua vida a concluir o milagre que Deus havia revelado na sua vida, que era pagar os seus credores. Afinal de contas, o que levou essa mulher, que não foi só a fome, a miséria da ocasião, que estava acontecendo em toda a sua localidade, mas também o que levou a
procurar Eliseu foi justamente o fato dos seus filhos estarem prestes a serem escravizados. Então, a conclusão do milagre na sua vida foi justamente o seu autodesenvolvimento num setor que provavelmente ela não conhecia, numa capacitação que Deus deu a ela de vender, de comercializar todo aquele azeite, e assim ela teve condições financeiras de pagar os seus credores e livrar os seus filhos daquele mal. Assim seja na vida de todos nós também, que possamos reconhecer as bênçãos de Cristo e termos a capacidade de nos desenvolvermos cada vez mais. Porque afinal, quando Jesus chamou ali os discípulos, Ele não chamou os discípulos apenas para que fossem seus companheiros, apenas para que o seguissem e Ele ficasse com toda a responsabilidade da pregação e a palavra. Mas Ele levou os discípulos para que esses fossem discipulados no primeiro lugar e para que esses tivessem a habilidade e a capacidade de trazer a Cristo para a vida de outras pessoas. Porque é assim desde o início. Então, irmãos, a questão aqui, para que possamos ter um posicionamento de fé, é justamente deixarmos Deus agir na nossa vida. Reconhecendo primeiro que somos pecadores, reconhecendo que precisamos de Cristo, sabendo naturalmente como buscá-lo e trabalhando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nos desenvolvendo na sua palavra, para que possamos então receber os seus milagres e para que possamos ter condições de levar a Cristo a essas pessoas. Irmãos, que hoje essa pequena reflexão ela possa estar no coração de vocês de modo avassalador, para que vocês se despertem para a palavra de Cristo, ouçam a voz de Cristo no coração e tenham um posicionamento de fé em relação a isso. Que Deus nos abençoe.